Bom dia, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, gozando de saúde. Quero te convidar neste momento a estudar a lição conosco. Lição esta que traz como título A Fé do Patriarca Abraão, parte 1. Hoje, 15 de junho, já estamos praticamente no final do trimestre. Logo, logo já temos uma outra lição aí que para mim já chegou. Espero que para você já tenha chegado também. Querido irmão, a fé e a crença de Abraão não era uma crença abstrata, não era apenas uma teoria, não era uma simples palavra, mas sim era uma crença baseada na verdade, baseada na justiça. Então eu quero convidar você então para ler Gênesis, capítulo 15, verso 6, que diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse verso continua sendo uma das declarações mais profundas de todas as Escrituras. Ele estabelece a verdade crucial da religião bíblica de que a justificação ocorre somente pela fé. E isso muitos séculos antes de Paulo escrever sobre esse assunto em Romanos. Esses versos provam que, desde o Éden, a salvação sempre ocorreu da mesma forma. Isto é, o animalzinho era morto, só para a gente relembrar que o animalzinho era morto ali, não é? O seu sangue ali também era utilizado naquele ritual. Então, no Velho Testamento, a salvação era baseado então naquele animalzinho ali, não é? Com a vinda do Cordeiro imolado, Jesus Cristo, passou então a nossa salvação sem Jesus Cristo. Hoje, somente pela fé em Jesus, podemos adquirir a salvação. O contexto, então, é imediato no verso que nos ajuda a entender como era grande a fé que Abraão tinha, que creu na promessa divina de que teria um filho, apesar de todas as evidências físicas que pareciam tornar impossível essa promessa. Promessa esta que a fé que percebe o próprio desamparo, a fé que requer uma entrega completa do ser, a fé que exige uma submissão total ao Senhor, a fé que resulta em obediência. Essa era a fé de Abraão e lhe foi atribuída para a justiça. Abraão, então, cria no Senhor. Isto é, ele não apenas acreditava que ele existia, mas acreditava também em suas promessas. Então, Abraão acreditava realmente no verdadeiro Deus, mesmo sem vê-lo. Não é? Mesmo parecendo impossível, não é? Como de que um dia seria o pai, então, de uma grande nação. Mesmo assim, Abraão, quando ficou sabendo que ele seria pai de uma grande nação, ele creu imensamente nessa possibilidade. Então, Abraão era um homem de fé, de muita fé, teve seus problemas, que todos nós temos, né? Então, diz aqui no finalzinho: por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era perfeita em fé e obediência. Às vezes ele mostrava fraqueza em ambas as áreas. Tudo isso leva ao ponto fundamental, a questão da justiça, que nos salva, é uma justiça acreditada a nós. Essa justiça que é acreditada a nós, essa justiça somente uma pessoa pode fazer, somente um ser pode fazer, Deus. Então Deus, ele imputa a justiça em você e em mim. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus. Apesar de nossas falhas, significa dizer que
o Deus do céu nos vê como justos, mesmo que não sejamos. Ele fez isso a Abraão e fará a todos os que vierem a ele na fé que Abraão teve. Em Romanos 4,16. Queridos, eu quero convidar você então para ler Romanos 4, de 1 a 7. 4, de 1 a 7, que diz assim, aqui na minha tradução. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu, se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou? Então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O que Deus quer de nós é que nós o aceitemos como Salvador, como único Salvador. É isso que Deus quer de você e de mim, que nós entregamos toda a nossa vida, né? Tudo que temos a Ele, entregamos tudo a Ele, que Ele fará o restante, né? Então, convido a você, meu querido irmão, neste momento, para finalizar a lição, né? Pedindo a você, entregue sua vida ao Senhor, assim como fez Abraão. Acredite até o fim. Oremos. Querido seu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição da Escola Sabatina, onde o Senhor nos traz o aprendizado que o Senhor deu a Abraão. Que esse aprendizado possa também servir para nossas vidas. Vidas essas que entregamos a Ti, para que você faça de nós o que for melhor. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.